Amados, graça e paz no Senhor Jesus. A reflexão de hoje nos convida a refletir então sobre Jesus como sendo aquele que fundamentou e possibilitou o novo modo de pensar, sentir, falar e agir do cristão. Pois, amados, mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, membro da igreja, onde Ele é o Senhor e nós, cristãos, vivemos o nosso discipulado, firmados e fundamentados na relação que temos com Jesus Cristo. E, amados, um monge beneditino, no século 7 e 8, chamou a atenção de todos para a imagem de uma roda de carroça. Isso com o objetivo de mostrar que, quanto mais próximos do centro estivessem os raios de uma roda, menos distantes estariam uns dos outros. E conclui o seu pensamento dizendo: assim, então, como os raios da roda estão firmados num centro comum e só recebem sua força e função quando estão unidos ao centro, nós somente encontraremos a unidade de nossa fé e nosso centro espiritual, o Senhor Jesus Cristo. Ele é infinitamente maior do que qualquer teologia o pode expressar. Seu Espírito é infinitamente mais forte do que qualquer pecado e imperfeição humana. Só Ele pode superar a divisão que acontece entre as pessoas cristãs. E, amados, o apóstolo Paulo, no texto de Filipenses 2, 5 a 11, destaca a importância da centralidade da pessoa de Jesus Cristo para a vida de fé da igreja, do povo de Deus do Novo Testamento, da pessoa cristã, enfim, afirmando então: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, estas palavras que nos orientam a viver então segundo aquilo que vale na esfera do senhorio de Jesus Cristo, pelo qual somos capacitados ao novo modo de pensar, sentir, falar e agir cristão. E nesse tempo litúrgico da igreja, que inicia no domingo de Ramos e se estende aos dias seguintes, nós queremos lembrar, meditar sobre o caminho da paixão de Cristo, caminho que vai claramente em direção à cruz, onde o Rei justo e Salvador não vem em carros fortes, carros de guerra ou outros carros reais, oficiais, mas vem num animal de carga, de trabalho, cria de jumento. Rei este também que se sujeita a todo tipo de escárnio e humilhação. Recebe uma túnica de púrpura e uma coroa de espinhos. É levado à cruz e assim que morre, falam a respeito dele, dizendo:
verdadeiramente este homem era filho de Deus. Isso conforme Marcos 15:39. A Johnny vai nos trazer um cântico. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sua cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor. Amados em Cristo, as palavras do apóstolo Paulo, antes lido, são um convite para que orientemos o nosso pensar, sentir, falar e agir cristão no novo padrão de vida inaugurado pela obediência total de Jesus ao Pai Celestial. Ele, embora Filho de Deus, deixou sua posição de superior, o ser igual a Deus, para mostrar como Deus se revela e identifica, então, em Cristo, devido ao amor que tem por todas as pessoas, indiferente de classe social ou etnia, justamente porque Jesus Cristo se manifesta nesta atitude coerente e obediente até o fim, é que ele se tornou Senhor segundo o poder e a graça de Deus. O padrão de vida que a igreja, as pessoas unidas em Cristo, confirmadas na fé, devem buscar constantemente, ainda que seja um padrão bem estranho para o mundo de hoje. Jesus, o Cristo, Rei humilde e por isso exaltado por Deus, ele trouxe uma nova maneira de viver, de convívio interpessoal, também entre as pessoas e Deus. Jesus e seus discípulos nos dão um ensinamento inteiramente distinto da forma mundana de viver, sobre a postura e a conduta da pessoa. A humildade não é uma atitude nociva à personalidade, nem depreciativa do valor humano, como muitos dizem hoje. Porém, todavia, é isto sim uma renúncia voluntária que tem sua origem na redenção de Cristo. O Deus exaltado se fez humilde ser humano, mesmo continuando igual a Deus em sua vida terrena. Se esvaziou e assumiu a forma de servo. Tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. O exemplo de Cristo é fundamental para uma vida cristã que manifesta a glória de Deus. E, amados, confirmados na fé em Cristo, decorre de nós uma nova atitude, o novo modo de pensar, sentir, falar e agir cristão. A humildade cristã é obra de Deus em nós. É poder que converte o pensamento soberbo em mansidão e amor, o que é loucura para um mundo sem Deus. É, todavia, poder diante do Senhor. Viver de modo cristão implica em converter a soberba do mundo
em disposição de servir a Deus e ao próximo, pela disposição que é fruto da fé, do verdadeiro amor, o que é impossível para o ser humano se torna possível no amor de Deus em Cristo. E nisto afirma-se que a fé é ativa no amor. A humilhação de Jesus Cristo tem caráter profundamente educativo. Ele quer que os seres humanos aprendam algo sobre sua natureza divina. Se faz necessário o esvaziamento de Cristo para que haja efeito pedagógico esperado. Cristo, amados, capacita o ser humano mediante a fé para que, através da imitação de seus atos de amor a Deus e ao pecador, seja capaz de realizar a obra que Deus de antemão preparou para o seu povo, não como elemento de salvação, mas como algo que dá sentido à vida e razão de ainda vivermos neste mundo. Deus nos quer participantes do processo da manutenção e ampliação de seu reino em nosso meio. Por isso, é preciso nos identificar com o projeto de Deus, que se fundamenta em Cristo. E a compreensão do projeto de Deus só acontece em nós na medida em que, pela humildade que a fé produz em nós, temos a Jesus como Senhor e Salvador, como centro de nossas vidas, sendo Ele obediente, num serviço de amor, agradecido pelo que Jesus fez por nós. Vamos ainda cantar. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por essa sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste ultraje e insulto, mofa-muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor que traz vitória e a coroa em tua glória. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Duramente flagelado, mitigaste a minha dor, falsamente incriminado, foste meu libertador. Para eu ser reconfortado, foste a cruz desamparado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor.
E amados, que todos nós possamos refletir nesse tão grande amor de Deus em Jesus Cristo por nós. Vivam a bênção da salvação que Ele conquistou e que Deus possa abençoar a cada um como membro do corpo de Cristo, da Igreja. Amém.